Então não há meritocracia de um homem falar uma verdade, de um homem ser íntegro, de um homem ser honesto, de ele amar e se relacionar apenas com uma única mulher, que é a mulher da sua vida, de ver o filho obedecer, de ver o filho honrar pai e mãe. Não há mérito, há uma decisão que o próprio homem toma sobre si, e a partir de então torna-se o estilo de vida para honrar a Deus. Você está entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Mas de reconhecendo que se nós perdemos a essência pura, genuína, que é a presença de Deus sobre as nossas vidas, o que sobrará de nós? Então Paulo também agora ele tira o brilho daquilo que porventura o homem poderia usar sobre si, acreditando que sobre ele existia um poder de me sentir diferente, porque eu sou marido de uma esposa só, eu sou um homem que anda em verdade, eu sou um homem que eu não negocio com o pecado, eu sou um homem que busca a vida em santidade, eu sou um homem que eu jejuo, eu sou um homem que eu oro, eu sou um homem que eu dizimo, sabe, tudo bonitinho, tudo regradinho. E talvez esse seja o grande problema, porque somos talvez qualificados aos olhos de Cristo, ainda que o homem não veja dessa forma, como homens religiosos, que viviam nos templos, iam para as praças, faziam essas orações, e impressionava outros homens, mas Deus olhava e via que não era genuína a sua expressão. Trouxe Bíblia, diga amém. Amém. Deixa eu ler com vocês uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Lucas 24, versículo de número 13. Lucas 24, 13, quem encontrou diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo. Preste atenção nisso. Os 2 discípulos iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. 15, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno. Aí então esses 2 discípulos falam, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. 20, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí o 21, esses 2 discípulos falam: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. 22, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada no túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltando, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. 25, então ele disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco,
porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então, para ficar com eles, 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. 31. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. 35 e último. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor a partir do pão. Amém? Amém, gente? Essa é uma ministração em que nos traz muita a realidade de muitos nós que outrora às vezes perto, outros dentro, mas ainda pode ser que outros não estão mergulhados ainda. Quando nós conseguimos trair as verdades daquilo que, quando nós estamos lendo e nos envolvendo com as Escrituras, a Bíblia ela é tão maravilhosa que eu estava ainda conversando com uma pessoa, a minha sogra, nós falando das Escrituras, e ela falou: Marcelo, como é bom ler a Bíblia, que nós estávamos falando sobre leitura anual bíblica e tal, e conversando, e às vezes eu tenho vontade de ler, de mergulhar, de aprender mais. E é uma característica que o próprio Espírito Santo tem a tendência em fazer sobre todo aquele que começa a se relacionar com a palavra, de descobrir a respeito da palavra, de buscar instrução referente à palavra, movimentação, direção, destino. É uma palavra, né? A Bíblia é uma palavra total da parte de Deus, onde tudo aquilo que nós precisamos ou porventura veríamos a carecer, o Senhor traz sobre as nossas vidas. E nós, aprendendo um pouquinho talvez a respeito hoje desses dois discípulos, né? Algumas traduções vai falar no subtítulo: os discípulos de caminho de Emaús, né? Não sei qual é o subtítulo que traz sobre a sua palavra na sua Bíblia, e ali vai falar relativo, num contexto histórico, o que estava acontecendo naquele primeiro momento em que eles estavam fazendo menção. Depois da crucificação de Jesus, esses dois discípulos que não faziam parte dos 12, né? Reafirmando um pouquinho, só para você se contextualizar com a palavra, existiam os 12 discípulos, é óbvio, aí existiam também os 50, 70, 120 e assim por diante. Então, muitas pessoas se tornaram, a partir daquele momento de trajetória de caminhada de Cristo na terra, discípulos de Jesus, de andar com Jesus, de viver os milagres de Jesus, de ver coisas extraordinárias acontecer, e eles começaram a fazer parte dentro dessa caminhada. E a Bíblia vai dizer então que esses dois discípulos, dentre esses que faziam parte, né, que caminhavam com Jesus, depois de ver Jesus crucificado, passou por tudo, né, o trajeto da cruz do Calvário e assim por diante, a Bíblia vai dizer então que fechou-se o terceiro dia. E quando fechou o terceiro dia, com aquela grande expectativa, que Jesus outrora vinha dizendo, construindo, que essa cidade em 3 dias será derribada, e questionaram Jesus: mas como pode? Por muitos anos foi construído o templo, e o Senhor disse que ele vai ser derrubado e apenas 3 dias será novamente reconstruído. Jesus estava falando de um templo na qual o Espírito Santo de Deus faria morada, como ele próprio estava sendo ministrado sobre as pessoas, com a dificuldade do povo ainda entender o que Jesus estava querendo comunicar. Veja bem, então cria-se uma expectativa da ressurreição de Cristo naquele momento, e a Bíblia vai dizer então que, dado o terceiro dia, e como uma cultura judaica, eles ainda acreditam, eles creem que um ser humano pode ser ressuscitado até o terceiro dia. Passado do terceiro dia, já não é mais possível isso acontecer, inclusive até hoje, né? Os judeus ainda acreditam nisso. Por isso que teve aquela, né, talvez você associando, né, aquela passagem em que a Bíblia vai dizer de Lázaro, né, amigo de Jesus que foi morto,
E chegando ao quarto dia, né, Jesus chegou lá para ressuscitar, vem Maria, né, e fala, já não é mais possível, porque já se passaram ao quarto dia, já não é mais possível Lázaro voltar a ter vida. Aí Jesus conversa com ela, e nós conhecemos bem a história, no momento então que Jesus ora, agradece a Deus, e naquele momento chama Lázaro, e Lázaro vem para fora. Então existe um contexto naquilo que a Bíblia está trazendo como ato de um ensino agora. E aí esses discípulos, conhecendo a cultura, vendo que Jesus, né, se aproximando, porque a Bíblia vai dizer que quando eles estavam indo num caminho, abandonando já a cidade, onde Jesus tinha sido crucificado, e indo até a cidade, uma aldeia chamada Emaús, eles vinham conversando, e ali naquele momento, um falando ao outro, como nós lemos aqui a Escritura, eles vinham ali discutindo, mas não uma discussão de uma forma de briga, de discutindo as verdades de tudo aquilo que eles estavam crendo, vendo, meu Deus, nós vimos Jesus, e nós até esse prezado momento, nós acreditávamos que Ele era o homem que ia redimir Israel, Ele que ia ser de fato aquele homem que veio como Filho de Deus, e Ele redimiria todos nós, né, ao ponto de nós sermos perdoados por Deus, os nossos pecados e assim por diante. E a Bíblia vai dizer a partir desse momento então, que eles começam a relatar inclusive dizendo, Ele era um homem poderoso, fez grandes coisas na terra, né? Aqueles discípulos então estavam dizendo um com o outro, nós acreditávamos, nós entregamos a nossa vida, caminhamos com esse homem, acreditando que Ele era o verdadeiro Filho de Deus. Quem está entendendo, está comigo essa noite, diga amém. E a Bíblia então está relatando aí, nesse momento de diálogo, de conversa, então aparece no cenário então, a partir desse momento, um homem, e que para eles não estava claro de quem era. E a Bíblia vai dizer então que o próprio Jesus, no versículo 15, se aproxima daqueles homens. E aí Jesus começa a fazer parte desse cenário. E daí quando Jesus se aproxima, Jesus começa a perguntar, e aí, o que se trata essa conversa, do que vocês estão conversando? E aí nesse momento onde eles indagam Jesus, sem saber que Ele era o Cristo, escute isso, só querendo um pano de fundo de entendimento. E a Bíblia vai dizer então, falando para eles, mas o Senhor não sabe onde você estava, você não viu as últimas notícias que vinha acontecendo aqui na cidade de Jerusalém? O que aconteceu com o mestre, o Nazareno, aquele que era para ser o Salvador, aquele que ia redimir o homem do pecado? E aí a gente vai vendo, parece que Jesus ali, parafraseando um pouquinho, dentro dessa narrativa, não faz sentido quando nós vamos pegar o sentido original de um diálogo. Jesus parece que estava ali flertando com eles, dizendo, não estou sabendo, o que aconteceu? E eles começam a relatar então os acontecimentos. Aí Jesus tem um momento que ele fala no versículo 19, através de uma pergunta, dizendo, olha só, Jesus flertando com os discípulos, aí dizendo, mas do que se trata? Jesus dizendo, mas me falem, o que está acontecendo? O que faz com que vocês venham diante desse diálogo, desse tempo de discussão sobre a situação? O que está acontecendo em Jerusalém? Me atualizem de uma informação que porventura ainda não tenho, e sendo o próprio Senhor Jesus que está falando. E aí é onde eles começam então a construir com tudo isso, até chegar a um determinado momento, que depois do versículo 21 eles falam, nós esperávamos que fosse Ele, porque era homem poderoso, em obras, em palavras, diante de Deus, de todo o povo. Vocês veja bem que a Escritura está dizendo, trazendo as verdades, falando, tudo indicava que era Ele. Quando nós lemos, quando nós caminhamos por entrelinha, esses dois discípulos estavam dizendo, eu vi coisas extraordinárias com os meus próprios olhos. Eu segui um Jesus, eu dei a minha vida, nós abandonamos talvez circunstâncias, alguns a Bíblia fala que abandonaram família, outros que deixaram muitas coisas para trás para seguir Jesus, e por seguir Jesus criaram expectativas a partir de então, que de fato Ele era o Filho de Deus, queria salvar toda a humanidade. E a partir desse momento então, caminhando um pouquinho mais para frente, aí Jesus faz essa pergunta, eles trazem todas as narrativas dizendo para Jesus do que tinha acontecido. Aí Jesus chega um momento em que Jesus agora os indaga nesse tempo de caminhada. Porque a Bíblia vai dizer, como nós lemos os versículos, vai chegar um momento que Jesus, ele se permite dizer que Ele vai estar se afastando, dizendo, vocês estão chegando no caminho da aldeia, na cidade de Emaús.
Porém, naquele momento, Jesus flerta ainda com eles, poderíamos dizer assim, dizendo que ele ia se retirar para mais longe. E aqueles 2 discípulos dizem a Jesus, a este homem então, não eles conhecendo como Cristo, dizendo: fique, porque já está entardecendo, fique conosco, não parta sozinho. É como dizer, a noite está chegando, e não é bom que você continue a sua caminhada, mas fique conosco. E aí nesse momento então Jesus começa a falar com eles, e no versículo 25 é onde Jesus diz: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Nesse momento de diálogo, Jesus entra com aqueles homens e começa a relembrá-los falando: poxa, vocês não ouviram? É o sinal de tudo aquilo que aconteceu. Ele precisava ser perseguido, ser morto. Vocês viram milagres acontecer, mas os profetas que antecederam lá do Velho Testamento já não anunciavam tudo aquilo que haveria de vir. E Jesus agora nesse momento, esse homem ainda desconhecido aos 2 discípulos, ele começa a relembrá-los dizendo: não é verdade que Cristo tinha que sofrer para entrar na sua glória? Era Jesus dizendo: há uma continuidade dentro de um plano de Deus. Tudo o que está acontecendo não está perdido da parte de Deus. A continuidade de tudo aquilo que os profetas já vinham anunciando. Esse tempo em que vocês ainda estão, por entre linhas, dizendo, perturbados talvez, ao ponto de estar discutindo, entrou no coração de vocês agora o espírito da dúvida, porque parecia tão real, um Jesus que era tão gostoso de se viver, como era legal fazer parte da equipe de Jesus, de caminhar com Jesus, de dizer: a partir de hoje eu me tornei um discípulo de Jesus, eu caminho com Jesus, hoje eu tenho uma vida nova. Nós potencializando, extraindo princípios e verdades, como uma forma, maneira, de estilo de vida, ou de uma conduta a partir de então, nós também poderíamos estar olhando de forma muito familiar e dizendo: nós também passamos situações similares a esses. Quando nós falamos sobre princípios a nível de ensino das Escrituras, começa a fazer sentido sobre nós, olhando aquilo que é como um plano, como um plano de uma plataforma de uma construção. Entenda algo que está acontecendo aqui. Nós estamos falando de 2 homens, discípulos identificados, porque dentro de uma conotação de esclarecimento de forma bíblica, a nível de estudo, de forma teológica, o Senhor sempre vai classificar, a Bíblia vai classificar 2 tipos de pessoas que andavam muito perto de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que dentre esses existiam os discípulos e a multidão. Então quando a Bíblia vai falar que existem discípulos e multidão, é uma separação de classe de pessoas. Que a multidão, quem são, pastor? Muitos são aqueles que estavam ali em busca de uma cura. Muitos faziam parte de uma multidão, aqueles que estavam perto para receber da parte de Jesus um benefício. Muitos faziam parte de dizer assim, pois é, você está em necessidade, você está atravessando um momento difícil, você precisa de um milagre, você está doente. Em alguns momentos você, inclusive seu filho, como o endemoniado e o gadareno, que estava diante de uma situação difícil, se jogava no fogo, botava terror na cidade. E existia uma causa em que uma família sofria, tanto quanto as outras histórias. E muitos diziam, como aquele, o cego também, que estava na porta ali da cidade, dizendo: porventura, se você pudesse ter um encontro com Jesus, a tua situação seria mudada, você receberia milagre. Só que para isso acontecer, você necessitaria ter um encontro com Jesus. Nós conhecemos bem a palavra, e era isso que vinha mudando a vida, a história de muitas pessoas. E quando nós olhamos dentro desses princípios, dentro daquilo que a Bíblia de forma fiel está construindo, e nós conseguimos agora explorar a partir de então e trazer para a nossa vida, entendendo que sempre vai existir a classe de pessoas que vão estar perto de Jesus, que querem o benefício de Jesus, que querem o milagre de Jesus, que querem uma vida transformada por Jesus, que querem seu casamento restaurado, que quer uma cura para um filho, que quer uma cura para a mulher, para a esposa, que quer a cura do marido, que quer que Jesus mude a história, tire o filho da droga. Então tantas outras necessidades, que querem realização de sonhos. E isso é errado, pastor? Jamais. Se nós acreditamos e temos falado domingo após domingo
que a Bíblia é uma carta de um pai apaixonado por um filho. O Senhor está nos dando, através das suas escrituras, um entendimento, de um conhecimento, para que nós possamos potencializar no dia da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo. Porque a Bíblia, ela traz exatamente tudo aquilo que o homem precisa para ter uma vida bem-aventurada. Só que a grande questão é que dentro dessa classificação de dois povos, poderíamos dizer, é que Deus reconhece quem é multidão e quem é discípulo. Porque Deus está dizendo, como nós conhecemos, estou trazendo histórias para relembrar você, inserir você dentro dessa mensagem. A Bíblia vai dizer em outro momento que Deus cura 10 leprosos. E quando Deus cura 10 leprosos, a Bíblia diz então que um volta para dar glória a Deus. E o que a Bíblia está querendo reafirmar? Qual é o princípio de verdade disso? É Deus dizendo que existe uma classe de pessoas que não querem o Jesus da bênção, mas querem a bênção do Jesus. E o Senhor está relatando, por isso que a Bíblia conota situações de forma específica como uma forma de testemunho a nível de entendimento para nível de estudos. Porque o Senhor está dizendo, nunca foi diferente. Não é todas as pessoas que vão entrar para dentro de uma porta, de um prédio, de um pavilhão que seja, porque igrejas somos nós, membros de um mesmo corpo, conectados um ao outro, ao cabeça que é Cristo, que ganhamos então a conotação de igreja, que todos de forma são discípulos. Muitos se tornam a grande multidão, porque Jesus está dizendo que Deus, o próprio Cristo, reconhece o que está no coração do homem. Muitos não querem ter uma vida com Jesus. Por quê? Porque quando Jesus fala que essa multidão está em busca de algo e não é o Jesus da bênção, é a bênção do Jesus, é Jesus afirmando que vai chegar um momento que talvez a luta, a guerra, o desânimo, a perseguição vai fazer com que em algum momento, algum período, entre o medo, a dúvida, a incredulidade, e são pessoas que não vão ter uma vida contínua. Escute isso. Mas quando Jesus reconhece que homens vão ser como verdadeiros discípulos, discípulos é igual ou aquele semelhante ao seu Senhor. Por isso que Paulo vai dizer que a honra, a glória não está sobre o homem, porque o homem é como um vaso de barro. A glória não é sobre ele, mas o que está por dentro dele, que é Cristo. Então não há meritocracia de um homem falar uma verdade, de um homem ser íntegro, de um homem ser honesto, de ele amar e se relacionar apenas com uma única mulher, que é a mulher da sua vida, de ver o filho obedecer, de ver o filho honrar pai e mãe. Não há mérito, há uma decisão que o próprio homem toma sobre si, e a partir de então torna-se o estilo de vida para honrar a Deus. Você está entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Mas reconhecendo que se nós perdemos a essência pura, genuína, que é a presença de Deus sobre as nossas vidas, o que sobrará de nós? Então Paulo também agora ele tira o brilho daquilo que porventura o homem poderia usar sobre si, acreditando que sobre ele existia um poder de me sentir diferente, porque eu sou marido de uma esposa só, eu sou um homem que anda em verdade, eu sou um homem que eu não negocio com o pecado, eu sou um homem que busca a vida em santidade, eu sou um homem que eu jejuo, eu sou um homem que eu oro, eu sou um homem que eu dizimo, sabe, tudo bonitinho, tudo regradinho. E talvez esse seja o grande problema, porque somos talvez qualificados aos olhos de Cristo, ainda que o homem não veja dessa forma, como homens religiosos, que viviam nos templos, iam para as praças, faziam essas orações, e impressionava outros homens, mas Deus olhava e via que não era genuína a sua expressão. Então, a partir desse momento que nós estamos lendo aqui em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 3, era Deus, Jesus, o homem, naquele momento reposicionando os discípulos, e dizendo, vocês não poderiam estar em dúvidas, vocês deveriam a partir desse momento dar resposta como verdadeiros discípulos de Cristo. Vocês viram coisas extraordinárias acontecer, milagres acontecer, vocês viram a falar a respeito do Jesus, o Nazareno, vocês viram diante de homens o que ele já fez, e como é difícil, aí parece que é uma indagação de Cristo agora, de dizer, essa continuidade que parece que muitas vezes nós temos a dificuldade de viver. Jesus já fez tantas coisas. Alguém aqui pode levantar sua mão e dizer que você já teve grandes experiências com Jesus? Levante sua mão. Jesus já operou favor em sua vida, sim ou não? Você já foi alcançado por Deus em alguma área da sua vida, sim ou não?
Você já teve respostas de oração em algum momento da sua vida, sim ou não? Sim. E a pergunta talvez é se nós seríamos inseridos aqui. E não se achando sobrenatural, porque somos homens limitados, fadados inclusive ao fracasso e ao pecado. Mas por que muitas vezes nós questionamos o nosso cristianismo? Eu não sei você, mas quantos de nós, começando por mim, ainda que me defino como um homem apaixonado por Jesus, ainda que eu me defina como um homem que entregou tudo aos pés da cruz, e quando a gente vai olhar para a nossa humanidade, a gente deixou muita coisa para estar com Jesus, e muitos de nós às vezes é mais um testemunho do que um testemunho, que tem pessoas que dizem, pastor, eu deixei tudo por Jesus. O que tu deixou? Ah, deixei bailão, deixei droga, cara, glória a Deus, é lixo que fazia parte da sua vida. Eu estou falando de coisas que você abriu mão, ainda que fosse lícito, da parte de Deus, para ter uma vida de integridade. Às vezes para assumir o lugar de trabalho que você tem na sua empresa. Quantas propostas, quantas vezes o inimigo mandou como uma forma de uma bandeja para você pecar. Você vem na igreja, você é crente, você é batizado, você é um homem, uma mulher fiel, você é um homem, uma mulher de oração, você é um homem, uma mulher íntegra aos olhos de Deus, até que vem um inimigo para te roubar desse lugar, e aí ele te dá oportunidades a nível de fracasso, de pecado, e naquele momento muitas vezes nós como discípulos e cristãos, esse é o momento que nós não podemos falhar, porque nós muitas vezes nos questionamos, e deixa eu te falar, relacionado à própria palavra de Deus, situações e circunstâncias, a gente gosta de dizer, está repreendido toda ação do inferno, e nem sempre é vindo do inferno, porque nós conhecemos bem a história, principalmente de Jó, como ela começa a partir daquele momento. Nós entendemos quando a Bíblia diz que Satanás vinha rodeando a terra, e Jesus diz, viste meu servo Jó? Homem íntegro, verdadeiro, correto, e aí que eu digo, Jesus começa a bater um papo com o inferno agora. Aí vem Satanás e diz, também, tu dá tudo para ele é um homem rico, próspero, tem filhos, tem casa, tem gado, tem tudo. Deus transformou ele num homem diferente de tudo. Como é um homem, que tipo de homem que negaria um Deus que faz tudo por ele? Então nós entendemos que existe um princípio muitas vezes, que não é diabo, não adianta repreender. Não adianta nós orar, vou jejuar, não. É uma posição, de uma postura de um homem que naquele momento vai ser um discípulo de Jesus, e não tem como negociar. Não tem como nós negociarmos às vezes um nível de fé, de integridade. E hoje nós estamos em culto de ceia, amém? Amém. E eu não quero me poupar, porque a gente não sabe. Gente, em nome de Jesus, eu até nesses últimos dias me calei em falar. 4 anos nós estamos entrando de ministério. E eu como pastor dessa casa não fiz um velório aqui, de membro da igreja. Dá para dizer amém? Glória a Deus por isso? É vida aqui contínua. Espero não fazer o seu, você tem que ir no meu. Que ninguém sabe o seu dia nem hora. Mas um dia vai ter que acontecer se Jesus não voltar. E quem pode garantir? Então eu tenho que entender que a partir desse momento eu estou pregando sobre pessoas que vivem na terra, mas com a mentalidade de reino de Deus, de uma eternidade. E às vezes pessoas de não reposicionar, irmãos, de reposicionar a sua vida, estão levando a sua forma de conduta como uma forma de um ser inconsequente. E se Jesus voltar para um de nós hoje, que é o Jesus voltar de nos recolher, nós muitas vezes não temos uma garantia, ou uma convicção no coração de salvação. Porque nós estamos empurrando, ou então nós estamos procrastinando e dizer, ah pastor, mas não é do dia para a noite que as coisas acontecem. De fato, eu gostaria que fosse inclusive para a minha vida, mas a gente sabe que não é assim. Mas a grande pergunta talvez de uma construção dessa narrativa é, qual o real interesse que nos faz sairmos de casa e ter um encontro com Jesus na igreja, como nós estamos aqui hoje, como Casa Farol? Qual é o verdadeiro intuito? O que move o teu coração para poder estarmos aqui? Passando luta, dificuldade, hoje, principalmente o calor, você venceu essa barreira. Podia hoje ter argumento, inclusive, para não estar aqui, estando em casa pelo calor, dizendo, é muito quente, vou tomar um banho, vou ficar na beira da piscina, vou ficar tomando chimarrão, que ainda com calor o gaúcho toma, e glória a Deus por isso.
Quem toma chimarrão aí com calorão aí? É bom saber que a gente não é louco sozinho. Café também, né? Um calorão como esse, que bênção tomar um café, que não tem culpa de nada do tempo. Mas o que eu quero dizer é que se nós estamos construindo debaixo de um ser que tem uma fidelidade diante de Deus, nós não estamos condicionados a tempo ou condições. É inegociável o encontro, é inegociável o relacionamento com Cristo. E Jesus está chamando esses dois homens exatamente de uma forma de reposicionamento, dizendo: mas o que poderia gerar no coração de vocês dúvidas e incredulidades, discípulos? Vocês construíram uma narrativa, vocês me fizeram participar, vocês me atualizaram no que vinha acontecendo, eu não sabia. Jesus flertando com esses dois homens. Aí Jesus ali naquele momento dizendo: mas vocês não sabiam que os profetas já tinham anunciado do que haveria de acontecer? Não está tudo dentro de um plano, nada fugiu de um domínio de Deus. Aí é isso que Jesus está falando. Então chega aquele momento que eles param então antes de chegar à cidade de Emaús, e param, e a partir daquele momento, Jesus começa, dentro desse diálogo ali, para com eles. A Bíblia diz que eles sentam à mesa, e a partir daquele momento que eles sentam com aquele homem na mesa, a Bíblia diz então que Cristo pega o pão, e quando ele reparte o pão, e depois ele abençoa, que é no versículo de número 30, dizendo: e aconteceu que quando estavam à mesa, escute isso, você precisa, de forma de estudo, entender as Escrituras. Não corra, não apenas leia e estude. São cada momento de pausa, que é uma grande questão de tudo que move a narrativa. Não é simplesmente parar em um ambiente. Jesus é específico. Eles pararam, e eles então entraram na mesa. O que significa mesa, pastor? Mesa é altar. Mesa é símbolo de altar. Então, num ambiente de altar, aqueles dois homens, por não estar tão perto com Jesus, conversando com Jesus e não reconhecendo Jesus, porque como nós lemos, seus olhos estavam como fechados, não conseguiram reconhecer o seu mestre. Mas naquele momento em que Jesus, escute isso, Jesus prepara, está junto com eles e prepara a mesa. A Bíblia diz então: e ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. E olha só agora o que acontece como conclusão e resultado disso. Então os seus olhos se abriram, e eles reconheceram Jesus. E aí então Jesus desapareceu. Que palavra poderosa! Porque aqui é um dos princípios mais lindos que nós entendemos quando eu, debaixo de uma liderança pastoral, eu estou diante de pessoas. Inclusive eu tenho psicanálise, eu não sei se você sabia disso. E a psicanálise de uma dessas é o estudo de um comportamento humano. Então quando a gente vai estar diante de uma pessoa, tu vai fazer um mapeamento de quem você está. E quando tu junta isso potencializado à Bíblia, é uma bomba. Porque vem o Espírito Santo de Deus e ele te dá um mapeamento de qual é a pessoa que está diante dos seus olhos. Então, de forma profissional, poderia dizer assim, mas também ministerial, é um divisor de águas ali naquele momento. E a partir disso é que nós temos uma real noção. Quem são os homens que estão de olhos abertos nesses dias? Porque muitos, a gente senta, e agora eu estou pastoreando, e a gente vai conversando, tendo um tempo de gabinete, às vezes discipulados em continuidade, e eu consigo, já nos primeiros movimentos, entender o real sentido daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, tem pessoas que andam perto de Jesus, mas os seus olhos ainda não abriram, mas se definem como cristão, se define como homem de Deus, mulher de Deus. E eu não estou aqui para tirar esse título por aquilo que você acredita que é. Eu quero afirmar também que você é, em nome de Jesus. Mas porém existe uma caminhada que muitos, não conseguindo ainda abrir os seus olhos, estão em busca de outras coisas, e já viveram experiências. Deus já se revelou, Deus já fez milagre. Quantas orações você fez em busca de algo, dizer: meu Deus, se não é Deus agora, não sei o que vai acontecer. Necessidades, talvez ação de cura, de enfermidades, você, meu Deus, não tem saída, eu busquei de todos os recursos e nada aconteceu.
Meu Deus, eu não sei o que vai ser do meu amanhã. E Deus interveio, abriu porta, deu uma saída, Deus mudou vida, mudou história. E nós estamos exatamente, quem sabe, junto como esses discípulos estão, ou estavam naquele momento. Homens que estavam perto de Jesus, mas os seus olhos ainda fechados, por não reconhecer que Jesus estava junto de si. Então nós entendemos, debaixo desse princípio, que todo homem também precisa viver algo. Não é simplesmente estar com Jesus, vir na igreja aos domingos, fazer essas orações, ler e estudar a Bíblia, tudo bonitinho, glória a Deus por isso. Não é simplesmente vem aqui, traz seu dízimo, sua oferta, como se você estivesse, no tempo de uma lei, dizendo, bom, já cumpri tudo que Deus me pediu, então eu estou livre, eu estou salvo, está tudo certo, que eu estou tudo direitinho. Porque pode ser que aos olhos de Deus isso ainda não basta. Pode ser que nesse momento Jesus está buscando algo que ainda nós não entregamos. Porque pode ser que ainda nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito. Porque nós não nos submetemos à palavra, nós já sabemos o princípio das coisas. Nós já sabemos que mentir é pecado, que roubar é pecado, não é um problema. Deixa eu dizer algo e afirmar, eu acho que eu já falei isso aqui em algum outro momento. Pensa que nós como cristão, como um bom cristão deveria ser, ou como cristãos, nós maquiamos às vezes algumas coisas. Eu já vivi muitas experiências, e eu sei como é que funciona quando eu estou diante de uma pessoa, que chega, pois é pastor, é o seguinte, eu tenho um problema, e aí eu digo, qual é o teu problema, o que eu posso te ajudar? Não pastor, eu tenho isso, eu estou fazendo isso, eu tenho essa prática na minha vida, e aí chega um momento e diz, não, você não tem um problema. Não. O que eu tenho, pastor? Você tem um pecado. Porque problema a gente resolve, pecado abandona. E nós temos pecado porque estamos às vezes, num relacionamento que não oficializamos. Nós temos uma empresa, faturamos, mas não criamos registro. E assim por diante, que eu não quero fugir muito da palavra. Mas isso a todo tempo, a todo momento, está definindo quem é a multidão dos discípulos. E a partir disso, então, é que Jesus está querendo reposicionar aqueles homens como uma forma de reposicionar a sua igreja. Então Jesus traz aqueles homens para a mesa, num tempo de altar. Porque no tempo de altar, no tempo de mesa, é um tempo que Deus separa para passar o bisturi na vida do homem. Porque Deus tem interesse não somente de gerar cura, transformação de vida, mas Jesus tem interesse de fazer com que a nossa vida seja um caminho para uma eternidade. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então Jesus não quer trazer você para cá, nem a mim, para estar aqui, para sair daqui mais leve, para sair daqui, entrei pesado e saí leve, para trazer aqui, nós chorar na presença de Deus e as coisas continuar do mesmo jeito. Jesus quer transformar a nossa vida, como talvez Romanos 12, Jesus agora, 12, 1 e 2, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que qual experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, Lipe, que tu lê Bíblia, e sabe onde está e me ajudou. Mas o que isso quer dizer? Que às vezes a gente vem com as motivações erradas, e talvez não é que isso é um grande problema para nós, porque às vezes é corrigir o curso. Então cabe a mim nessa noite, a fazer parte, você vem para ouvir a Deus, amém? E Deus está me usando talvez, quando eu digo agora talvez, é para que você entenda, que não adianta nós vir para cá para realizações, não adianta vir para cá para ter uma cura. Pode ser que nós somos similar a um dos 10 leprosos, dos 9, vamos receber cura, mas quantos voltam para dar glória a Deus? O que significa? Quantos vão permanecer aos pés de Jesus? Quem é discípulo e quem é multidão? Multidão pega o que é seu, recebeu, dá no pé e vai embora. Discípulo volta, caminha, constrói e tem uma vida em continuidade com Cristo. Então o que Jesus estava dizendo, vocês não têm motivos de duvidar. Não há motivo para vocês, a partir desse momento, duvidar que é o próprio Cristo. Ainda esse tempo de espera que está chegando, que é o terceiro dia de hoje, e vocês já largaram tudo porque acreditam que não vai ser mais possível. Era Jesus dizendo, vai acontecer. E aí então que vem esse momento, Jesus traz os discípulos à mesa. Ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu e deu a eles.
E a Bíblia diz que a partir desse momento, de um ato de revelação de Deus, olha o que acontece: os seus olhos se abriram, e a Bíblia diz, e eles reconheceram Jesus. Então, como a parte final dessa conclusão dessa palavra, é de nós hoje estarmos aqui, que vamos estar ceando a Deus agora, e não apenas caminhar com Jesus, ter um coração aquecido de um fogo, de uma chama que não pode se acabar. O Senhor ainda continua contando nesses últimos dias do povo de Deus na face da terra, a ter uma vida de homens e mulheres discípulos de Jesus. Será que o Senhor pode nessa noite encontrar aqui nesse lugar ainda nessa noite? De pessoas que estão dizendo: Senhor, eu estou contigo e não abro mão. Não pode frequentar a igreja no domingo e viver uma vida toda torta na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado, até chegar o novo domingo. Por quê? Porque se nós somos discípulos, só tem uma característica a nível de expressão: fidelidade, amor, fé e honra. Só que quando nós não estamos dispostos a isso, às vezes é isso que vem um tempo de incredulidade. Anos na igreja e nada muda. Anos na igreja e as coisas não acontecem. E aí começa a questionar: o problema é as pregações. Não, o problema é a igreja, vou trocar de igreja. Não, eu vou olhar na internet, eu vou não sei o que, porque lá que eu me sinto atraído. Não, eu vou fazer, e começa a mudar, talvez até geograficamente, mas não consegue olhar para dentro de si e dizer: a partir de mim tudo vai ser feito novo, porque eu, em nome de Jesus, a partir de hoje, tenho os meus olhos abertos. Eu estive na mesa, no altar com Jesus, e naquele momento as escamas caíram, os olhos se abriram, eu reconheço que é Jesus. Porque senão nós estamos fadados a um fracasso em qualquer momento da sua vida dentro do cristianismo. Você olhar e pensar em recuar, em retroceder. Viver o milagre, viver o favor de Deus. O Senhor já provou sobre a sua vida. Você orou, você passou madrugadas em choro. O Senhor ouviu sua oração, mandou resposta nos dias seguintes. Você já teve experiências com Deus. Mas porém você talvez entra numa crise de medo, dúvida, e aí você está caminhando nessa trajetória de caminhada, você não viu mais acontecer, você não arrepia mais o seu corpo quando vai na igreja, você já não vê os sinais de Deus, você sai de casa com uma proposta pronta: eu quero ouvir Jesus, mas ouvir Jesus falar sobre isso. Se Jesus falar aquilo, eu não escutei a Deus. Então já tem um plano. A gente está dizendo: ó Senhor, é o seguinte, eu estou indo lá e quero ouvir Deus falar isso, e Deus fala o contrário daquilo que nós gostaríamos. Não, Deus já não está nesse lugar, já não escuto Deus. E olha que quem está falando aqui é alguém que já viveu outras extremidades. Inclusive ontem, dia 8 de fevereiro, eu fiz 27 anos de batismo ontem, e mais 2 de namoro no começo ali com Jesus, que eu tive. 29 anos que eu frequento a casa de Deus, e espero ser um discípulo de Jesus nessa terra. Então eu já vivi, eu já entendi que o Evangelho de Deus existia uma medida de manifestação. Já dei pulo na igreja, já fiz aviãozinho, já fiz de tudo. Sou do tempo do terninho e da gravata, vocês nem sabem o que é isso. Eu já fui do tempo, e não tem problema o terno e a gravata, até porque a pessoa fica elegante, amém? Eu digo elegante, terno e a gravata, porque eu não posso mentir, dizer que fica bonito. Tem uns que nem assim, né? Talvez era o meu caso. Mas o que eu quero dizer é que eu já vivi outras coisas, só que o que eu não conseguia viver posterior, um apagar das luzes e um fechar da porta, uma vida de alguém que glorificava a Deus. Uma bagunça, para não dizer uma meleca. Pregava como sempre, viviam como nunca. Cantavam como sempre e não adoravam, não através somente de um microfone, a sua vida não glorificava a Deus. Então nós entendemos que hoje o avivamento, escute isso, estou finalizando. A gente sempre entende o seguinte: é bom para a alma, pensa que é gostoso a gente sentir aquele arrepio de Deus. Só que a gente sempre entendeu que o avivamento é como se fosse uma panela, que vinha uma pressão, e a qualquer momento aquela tampa ia explodir. Mas o que nós temos visto é que o verdadeiro avivamento não é uma tampa que explode, de pressão. É um fundo que se abre. É o fundo que cai. Por quê? Porque está sobre ele uma vida de abnegação.
ele abriu mão para estar onde está. Ainda que era permitido, mas não lícito, porque todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém, ele abriu mão por viver o evangelho de Cristo. Ele decidiu pagar o preço, em dor, talvez em angústia, em pressão da vida, mas dizer: eu não ouso tocar no que não me pertence, eu não desejo de forma alguma, eu vou trair ao mestre. É José dentro do Egito, tinha tudo, o ambiente, tinha tudo para pecar contra Deus, mas permaneceu intacto, seguindo, servindo a tradição do céu sobre ele. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Então, é um equívoco da nossa parte, para não dizer uma atitude ignorante sobre nós, de acreditar que nós vamos ter a mesma vidinha, as mesmas práticas, as mesmas condutas, sem uma transformação de vida, e nós temos um verdadeiro relacionamento com Cristo. Nós estamos medindo o tempo todo. Inclusive eu poderia dizer que não tem nada a ver conosco que estamos aqui, mas talvez hoje pessoas não estão aqui, no dia de hoje, muitos justificaram, mas muitos talvez o calor venceu. Talvez hoje o calor venceu a muitos, deixaram de cear, de renovar as alianças por causa do clima, mas não é o calor, talvez é a chama, é o calor de dentro que está faltando. E aí nós, às vezes, não temos uma vida com Cristo na terra, e a aberração é querer morar com Ele na eternidade. Então o que eu te sugiro nessa noite como pastor dessa casa? Não espere para amanhã aquilo que seja preciso fazer hoje. Se de fato e de verdade caiu sobre os seus olhos aquela escama, se você já teve uma experiência, você sentou na mesa com Deus, e Jesus naquele momento se apresenta, quando Ele pega o pão, Ele parte, dá graças a Deus, e se você está enxergando de verdade, e reconhece: meu Deus, era Jesus o tempo todo e eu não via, você é obrigado a dar resposta no dia de amanhã. E o que eu estou querendo? Deixa eu ser mais claro, talvez é um tempo de você alinhar a sua vida, alinha esse relacionamento, casa com essa mulher, casa com esse homem, bota amanhã em dia essa empresa, paga os seus impostos, seja homem reto, fiel, íntegro, não ouse olhar para uma mulher que não é a sua, até porque deve ser mulher de outro. Rompe com aquilo que o celular hoje te rouba, tanto homens como mulher, para não ser mais claro ainda, porque nós vendemos a nossa vida, o nosso coração, para não dizer nossa alma. Nós viemos, é isso que eu estou querendo dizer nesses dias. As lutas, as guerras que nós estamos enfrentando dentro do cristianismo, é um povo que se torna exclusivo, separado por Deus, como nós cantamos aqui. É um povo que não se vende. Pode botar pressão, pode vir Satanás e me apertar, pode vir colocar bandeja sobre a minha vida, aquilo que não é de Deus eu não toco. Não há oferta, não há nenhum sentido, eu não negocio, porque eu não negocio uma atitude, eu não negocio uma eternidade. Isso pode me roubar de Deus. Por isso que o crente não tem problema, o crente tem pecado. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Crente tem pecado, crente não confessa, e crente é aprisionado, doente. Tiago fala o quê? Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que tenham cura. E por que a igreja às vezes está doente? Porque não confessa pecado, porque não recebe oração de alguém, um discípulo, pelo menos o pastor, que deveria estar cuidando da sua vida. E aí você nesse momento: pastor, mas eu estou em pecado. Eu disse: Jesus, Senhor, me perdoa. Jesus te perdoa na hora, mas você está doente, porque você entendeu a palavra de Tiago: confessai vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para que tenha o quê? Cura. Está doente? Então você pode estar, pecou, pediu perdão, está perdoado, mas está doente. E porque você está doente, você não está saudável, a sua vida não rompe, você não avança, você não adquire, você não cresce, você não evolui, porque é uma ação de enfermidade. Como nós vamos dizer povo exclusivo teu? Exclusividade é o quê? Nós não temos aliança com outro a não ser com o Senhor. Para concluir de verdade agora, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer, e os discípulos, em segunda instância, nós esperávamos que fosse ele.
até que Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e deu graças. Então os seus olhos se abriram e eles reconheceram a Jesus. Só tem uma maneira de nós nos identificarmos. Se o próprio Deus coloca na sua palavra que existe duas classes de pessoas, multidão e discípulo, e aqui nós aprendemos debaixo de um princípio de Deus. Quem é o homem que tem os seus olhos abertos? Ele não negocia. Não negocia. Um discípulo de Jesus, ele se compromete a viver aquilo que a palavra ensina. Mas porém muitos ainda estão com os seus olhos fechados. Estão com Jesus, corre o risco de estar todo domingo na igreja, corre o risco de orar, de jejuar, de dizimar, de ofertar, de fazer suas orações, de fazer os seus jejuns, e ainda os seus olhos estarem fechados, até que chegue um momento em que precisa sentar à mesa do Senhor. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.